Para mim é motivo de muita alegria estar aqui, na Centro Espírita Joana d'Arc. Nós vamos falar de inimigos ocultos, tá? É aqueles que estão muito bem escondidos lá dentro de nós, estão muito bem agasalhados lá, mas como eles não nos prejudicam fisicamente, não provocam dor nem nada, vai ficando agasalhado lá. Inimigos ocultos é de uma lição que está contida no livro de Emmanuel. O livro chama Alma e Coração e a lição chama Inimigos Ocultos, tá? O Emmanuel, ele inicia a lição dizendo assim para a gente que muitas das vezes nós achamos que os inimigos declarados, No Evangelho, na lição do Vingança, lá fala que é inconcebível aquela pessoa que se diz espírita ser inimigo de alguém. Se alguém não gosta de nós, o problema não é nosso, o problema é dele. Mas daí nós dizemos que não gostamos de alguém, aí o problema já é nosso. Então esse problema nenhum de nós temos aqui. Então não são desses inimigos que o Emmanuel menciona na lição, não. Ele fala que esses que estão muito bem escondidos, daqueles que estão muito bem escondidos lá dentro de nós, e que são esses inimigos escondidos, esses inimigos ocultos, que são aqueles que mais prejudicam, aqueles que mais atrapalham a nossa evolução moral, são esses inimigos. E o Emmanuel, ele relaciona, número 1, o que encabeça a lista desses inimigos ocultos, ele fala do egoísmo. Então ele fala que o egoísmo, ele tolhe a nossa visão espiritual, ele faz com que nós ficamos cegos e a gente não enxerga a necessidade daquelas pessoas aos quais nós mais amamos. Então, devido ao egoísmo, a gente fica só cuidando dos nossos interesses, Para nós, o egoísmo é a minha dor é maior, o meu sofrimento é maior, o meu problema é maior, e a gente esquece que dentro da nossa casa, sobre as 4 paredes, tem pessoas que estão passando por sofrimento e a gente fica alheio, fica indiferente àquele sofrimento. E o que faz isso? É justamente o egoísmo. E se nós observarmos dentro do nosso lar, pode ser que tenha pessoas, assim, o esposo ou a esposa, ou mesmo os nossos filhos, eles querem conversar, querem falar dos seus anseios, das suas dúvidas, das suas angústias, ou até mesmo assim pedir um conselho, uma orientação, e a gente, movido por esse egoísmo, a gente não percebe, não sente a necessidade dele. Quantas vezes, meus irmãos, dentro do nosso próprio lar, tem pessoas que estão iniciando o processo de obsessão, o processo da depressão ou da ansiedade, e nós, muitas das vezes, não percebemos ali. Quando vê, já está instalado. E aí, depois que instala, é mais difícil de ser curado, Depois que está instalado, e está iniciando aquele processo, a gente poderia muito bem prestar atenção, porque a pessoa modifica o seu comportamento, E a gente não vê, porque está atendendo às nossas necessidades, cuidando dos nossos interesses. E esse é o egoísmo. A Joana de Ângeles, ela fala assim para a gente que o egoísmo, ele é uma virose perigosa, que ataca a sociedade contemporânea, a nossa sociedade hoje, como ocorreu em todas as épocas da história humana. Então, é uma virose perigosa que sempre atacou a sociedade, que sempre prejudicou a sociedade, como está prejudicando a nossa sociedade hoje. Então, nós tivemos que utilizar o protocolo da Covid para combater essa virose que nós passamos por ela. E aí, é sugerido para a gente também o protocolo do egoísmo. Qual é o protocolo do egoísmo? É justamente praticar a abnegação, a humildade, o altruísmo. O protocolo do egoísmo é a gente desenvolver em nós a abnegação. Enquanto que o egoísmo é o apego ao eu, o altruísmo ou a abnegação é o desprendimento da sua própria personalidade. A pessoa que é abnegada, a pessoa que ela é altruísta, ela pensa mais no outro e ela procura atender a necessidade do outro do que atender a sua própria necessidade. O Emmanuel, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, o capítulo é intitulado Amar o Próximo como a Si Mesmo. Então tem uma lição do egoísmo. E
quem ditou essa lição foi o Emmanuel. Então, na lição do egoísmo, o Emmanuel ele fala assim para a gente que o egoísmo ele é a grande chaga da humanidade. Se a Joana de Anjos fala que o egoísmo é uma virose que atacou a sociedade antiga, como está atacando a sociedade agora, o Emmanuel fala que o egoísmo ele é a grande chaga da humanidade e que compete a nós, os espíritas, a combater essa chaga da humanidade para que o nosso planeta Terra ele possa elevar a uma condição melhor dos mundos habitados. Então, é o egoísmo que está atrapalhando, que está atrasando o nosso progresso moral. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 789, o Allan Kardec perguntou assim, o homem pode impedir o progresso da humanidade? E aí eles responderam que impedir o progresso o homem não pode, mas ele pode embaraçar. E é o que vem acontecendo. Então nós embaraçamos o nosso progresso, porque nós poderíamos estar numa condição melhor de mundo habitado. Mas um dos fatores que impede essa evolução é justamente o egoísmo. Então, como eu falei do protocolo do egoísmo, que é a abnegação e o altruísmo, é a gente olhar a necessidade do nosso irmão. Não precisa ir lá fora, não precisa ir lá na África, não precisa ir lá no Nordeste, não precisa ir em outro lugar longe, não, para praticar essa abnegação, esse altruísmo, dentro da nossa casa mesmo. Quantas vezes nós temos um parente difícil, complicado, a gente não quer nem ver ele na frente, e ele está ali. E se nós dedicarmos aquele nosso irmão difícil, aquele parente complicado, nós estaremos vencendo esse monstro terrível que habita dentro de cada um de nós. Nós passamos também por um momento difícil agora do frio. Será que alguém que está presente aqui, pelo menos emitiu um pensamento de ajuda, de amor em favor daquelas pessoas que estavam dormindo ao relento? Quantas pessoas que estavam dormindo debaixo dos viadutos, nas praças, que passavam muito frio? Então, se a gente preocupou com esses nossos irmãos que estavam passando frio, é claro que nós já estaríamos iniciando a prática dessa abnegação. Então, combater o egoísmo é através do altruísmo, da abnegação. O Emmanuel, lá no livro Religião dos Espíritos, quando ele fala da abnegação, ele fala que o grande egoísmo da sociedade é a somatória dos pequenos egoísmos individuais de cada um de nós. Há um tempo atrás, houve rumores de que os caminhoneiros iam parar, iam fazer greve. Então, qual foi a nossa preocupação? De faltar alimento no supermercado. E muitas pessoas foram correndo lá para o supermercado. Então, a gente viu o nosso grau de egoísmo, a gente chegava no supermercado. Se a gente tivesse nessa prateleira 10 pacotes de arroz, se fosse permitido, a gente pegar tudo para nós, colocar no nosso carrinho. Não sobrar nenhum para outra pessoa que tem a mesma necessidade nossa, ir lá e buscar. E esse é um exemplo assim, bem banal mesmo, tem outros exemplos também, Quando a gente está na fila do banco e está lá tanto de gente com as mesmas necessidades nossas e a gente quer passar na frente do outro, quer até comprar um lugar, que isso é tão esquisito. Uma vez, há muitos anos atrás, porque hoje a gente paga tudo pela internet. Há uns anos atrás, eu estava na fila do banco. Eu tinha as 3 pessoas na minha frente só. E para trás aquela fila enorme. E chegou um rapaz com um pacote assim de documento para pagar. Ele passou, ofereceu quem estava no primeiro lugar, ofereceu quem estava no segundo. Disse, gente, não é possível que esse rapaz venha oferecer. Eu vendi o meu lugar para ele, Eu achei um absurdo. Ainda bem que ele não chegou até mim. A pessoa que estava na minha frente, ele pagou R$10 na época, que era valia R$10, tá? A pessoa vendeu o lugar para ele fazer as coisas. Então, isso é egoísmo. Todos que estão lá têm as mesmas necessidades. Então, se o egoísmo da sociedade é a somatória dos pequenos egoísmos individuais de cada um, a abnegação, a fraternidade, a solidariedade é a somatória
dos pequenos gestos de amor, de fraternidade de cada um de nós. Olha só que beleza, né? Então, meus irmãos, quando nós atendemos aquela pessoa carente que está lá na rua passando fome, ou então aquela pessoa que está no sinal, que está ali com aquelas coisinhas de bala para vender, aqueles docinhos para vender, e a gente vai lá e compra, nem precisa pegar aqueles doces, dá R$1 para aquela pessoa, porque aquela pessoa que está, eu imagino que ninguém vai, assim, deliberadamente, pessoa que tem o seu conforto em casa, fala assim, eu vou vender balinha lá no sinal. Ninguém vai fazer isso se não estiver precisando. As pessoas só saem expondo a sua necessidade, aquelas pessoas que realmente precisam. Então, aquela criança, aquele senhor que está lá no sinal, vendendo aquela balinha, ou então aquele algodão doce que a gente vê muita gente que anda por aí, e se nós dermos R$1 para aquela pessoa e não pegar o que ele está vendendo para que ele possa ganhar mais com aquilo, já é um gesto de solidariedade, de fraternidade, de abnegação também, né? Então, se nós quisermos um planeta mais fraterno, mais solidário, é necessário nós olharmos também para a necessidade do nosso irmão. E assim nós estaremos combatendo esse egoísmo em nós. E o segundo inimigo oculto que a Amanda relaciona, né? Primeiro foi o egoísmo, o segundo que ele fala é a vaidade. A vaidade ela é um inimigo muito cruel que prejudica a nossa evolução. A vaidade é aquela coisa da pessoa, ela subestima o seu valor, ela dá muita importância a si próprio e desmerece a importância dos outros. Aí eu pergunto para você, será que as outras pessoas não têm a mesma importância que nós temos? Todas as pessoas são importantes, todas, porque todas as pessoas têm uma bagagem de experiências acumulada ao longo das reencarnações. Aquele mendigo que às vezes está lá na rua exalando aquele mau cheiro, né? Assim, porque ele não tem as mesmas condições que nós temos hoje, não toma banho, não alimenta direito, está lá naquela situação. Será que aquela pessoa que está lá, ele não tem a mesma importância que nós temos? Será que ele também não tem a bagagem de experiências que nós já temos? É claro que sim, e talvez ele tenha até mais experiência do que nós próprios. E a vaidade faz com que a gente despreze aquela pessoa e dá valor a nós mesmos. Então, a vaidade, ela é um terrível inimigo que atrapalha o nosso progresso moral e espiritual. O outro que ele fala é a intemperança, que é a agitação, que é a irritação. Gente, a intemperança, aquela pessoa agitada, aquela pessoa apressada, que começa a fazer um monte de coisa e não termina nada. Ela abre 10 janelas, mas não fecha nenhuma, só começa, não termina, porque ela tem que fazer tudo na hora. E se ela começa a fazer e não dá certo, ela deixa tudo parado. E isso é intemperança. Então, a intemperança, o Emmanuel vem nos dizer que ela é um terrível inimigo nosso, porque a intemperança gera indisciplina. E o que faz a pessoa indisciplinada? Ela não tem hora para comer, não tem hora para dormir, não tem hora para fazer nada. Tudo é ela no seu momento, ela não obedece ordens. Então, a intemperança ela é um grande causador do nosso, ela atrapalha o nosso progresso moral. O outro inimigo que ele menciona também é o desânimo. O desânimo. Será que nós viemos aqui na Terra ficar desanimado, triste, cabisbaixo? De jeito nenhum. Ontem eu estava lendo uma lição do livro Boa Nova. O livro Boa Nova, ditado por irmão Chias, através da psicografia de Franciscano Xavier, lá tem uma lição esplêndida. A lição chama Bom Ânimo. O Bartolomeu era um dos discípulos mais fiéis de Jesus. E o Bartolomeu, certa feita, ele estava triste. Ele abriu o coração para Jesus. E aí então Jesus deixou ele desabafar. E Jesus fala assim: Bartolomeu, você já viu alguma vez uma boa notícia provocar tristeza nas pessoas? Se o Evangelho é a boa nova, é uma boa notícia que nós tivemos, como é que nós vamos ficar desanimados, triste, cabisbaixo
cabisbaixo. Gente, não justifica. O desânimo ele não deve fazer parte do nosso cardápio evolutivo, não. Desânimo, falta de ânimo, nós devemos estar sempre animados, porque todos nós temos um longo trabalho a ser executado. Devido ao nosso passado, que nós prejudicamos muito, e nós imploramos a bênção da reencarnação, e foi concedida a nós a reencarnação, e hoje nós estamos aqui sob essa mesma bênção, é para trabalhar, é para reconstruir aquilo que nós fizemos mal feito. Então, se nós ficarmos desanimados, nós iremos chegar no mundo espiritual do jeitinho que nós saímos de lá. E quando nós saímos de lá, nós saímos com a promessa de melhorar, de reconciliar com os nossos adversários, de transformar os desafetos em afetos, as inimizades em amizade, o ódio em amor. Isso é trabalho nosso. É trabalho que nenhuma outra pessoa vai fazer por nós, a não ser nós próprios. Então, o desânimo, eu não sei o que fazer, não sei que atitude eu devo tomar. Gente, nós temos um conselheiro fiel. Vamos analisar o nosso interior, vamos consultar. Aquilo que eu pretendo fazer vai prejudicar o meu irmão, então eu não vou fazer. Aquilo que eu quero fazer vai trazer benefício para mim e vai colaborar com a humanidade, então eu devo fazer. Nós temos um juízo fiel que é a nossa consciência, mas nem sempre nós acatamos a nossa consciência. Por exemplo, a gente quer passar, entorpecer a nossa consciência, mas não tem jeito de nós entorpecermos a nossa consciência. Aquilo que a gente quer fazer, se causa mal-estar, uma insegurança, é que nós não devemos fazer. Tá? Agora, se aquilo que vai fazer traz benefício para a humanidade, aí sim nós devemos fazer. Então, desânimo para quê? Ainda mais nós que temos o conhecimento da doutrina espírita. Então, se a gente estudar o livro dos Espíritos, pergunta por pergunta, olha, não vai haver nenhum ponto de interrogação na nossa cabeça, porque todas as nossas dúvidas, elas estão explicadas lá no livro dos Espíritos, dentro das questões das 1019 perguntas. Se estiver passando hoje pelo sofrimento, nós já sabemos que é o resultado da lei de causa e efeito. Se nós somos ludibriados no nosso serviço, nós sabemos também que hoje é a oportunidade da colheita, porque lá no passado nós semeamos. Se nós estivermos passando pelo abandono, pela solidão, nós sabemos também que é devido à lei de causa e efeito. Porque a Joana de Ângela nos diz que toda a escassez de hoje, ontem, no passado, foi excesso. Nós tivemos em excesso e não valorizamos. Então, a solidão, a orfandade, a viuvez precoce, são situações que no ano passado tinha abundância e não valorizou. Hoje vem escassez para quê? Castigo de Deus? Punição? Não. Corrigenda. É amor do nosso Pai em benefício de cada um de nós. É amor de Deus. Então, a partir do momento que nós temos esse conhecimento, gente, não tem mais motivo para ficar triste, para ficar desanimado, não. Muito pelo contrário, uma força interior nos move, que todas as dificuldades elas passam a ser mais leves a partir desse entendimento, né? Medo de sofrer, o Emmanuel fala que se a gente ficar com medo de sofrer, ele nos tolhe as melhores oportunidades de crescimento. Porque no momento daquela dificuldade, daquela dor, é que nós vamos enxergar mais a presença de Deus. Eu pergunto para vocês, quando a gente está no bem bom, está passeando, viajando, gozando tudo, a gente lembra de Deus? Quando a nossa situação está ok, a nossa conta bancária ok, o saldo positivo, a família organizada, dificilmente nós vamos lembrar de Deus, nós vamos questionar Deus. Dificilmente qual é o significado da vida nesses momentos. A gente lembra de Deus, pensa nele, é quando vem uma dor,
Quando vem um ente querido nosso que parte do mundo espiritual, as pessoas saem correndo em busca de orientação, em busca de consolo. Ou então, quando vem uma dificuldade na nossa vida, a nossa situação financeira complica, vem um sofrimento. Então, é nesses momentos que a gente pensa em Deus. Então, o momento da dor, o momento do sofrimento, ele faz com que a gente aproxima mais de Deus. A gente busca mais Ele para a nossa vida. Lá no Evangelho, no capítulo 9, onde fala da lição da paciência, lá quem editou a mensagem fala assim, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Mas essa bênção ninguém quer, né? Essa bênção quer bem longe da gente. Ela é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, mas fala desse jeito. Então, se a dor é uma bênção, nós não enxergamos ela como uma bênção, porque nós temos uma visão distorcida. Nós queremos as coisas tudo imediato, nós não enxergamos. E o Emmanuel, ele tem uma lição lá no livro que chama Roteiro. Lá nesse livro, é tão interessante a lição, que o Emmanuel, ele fala que lá mais na frente, né, quando nós estivermos evoluídos mais, e que nós olharmos para trás, nós vamos agradecer a Deus. Sabe quais os momentos que nós tivemos na nossa vida? Não foi os momentos de felicidade ilusória, de alegria ilusória que nós tivemos. Foram os momentos de dificuldade. Porque foram esses momentos que nos impulsionaram para o bem, para o amor e para a caridade. As dificuldades. Tanto é que o Emmanuel, tem um livro de Chico que fala, enquanto o Emmanuel, ele assim aparece, que deve ser raríssimo demais na conta, né? Quando ele foi senador, porque no finalzinho da vida dele, quando ele foi senador por violências, foi o momento de mais aflição na vida dele. E foi o momento que ele reconheceu realmente Jesus. Então, lá na frente, nós vamos agradecer a Deus pelas nossas privações, as dificuldades, o sofrimento, porque foram eles que fizeram que nós andássemos um pouquinho, tivesse um passo mais longo da nossa evolução. Então, o medo de sofrer é o inimigo terrível que prejudica a nossa evolução. Mas aí, eu não vim aqui só para relatar os inimigos, não, porque não foi só para apresentar os problemas. Eu vim também para mostrar a solução dentro da codificação kardeciana, tá? O Emmanuel, dando continuidade à lição, ele fala assim, que para nós combatermos os inimigos exteriores, né, aqueles que são inimigos declarados nós contamos com a ajuda dos nossos amigos, que vai ajudar a revisar a nossa situação, né, os nossos atos. Então, os nossos amigos, eles vão nos proteger, vai nos ajudar e vai nos amparar. E para combater os inimigos internos, esses inimigos ocultos, nós contamos somente com a ajuda de Deus e com o esforço laborioso de nós mesmos. E isso significa trabalho, esforço laborioso de nós mesmos. É o trabalho. E ele fala que para combater os inimigos externos, Jesus já recomendou o perdão das ofensas. Perdoar não 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Quer dizer, ilimitadamente. Não tem nunca praticar o perdão, não. Ah, eu já pratiquei 10 vezes, então acabou, minha cota venceu. Essa cota não vence, né, gente? Não tem prazo de validade também, não. Então, para esses inimigos declarados, é o perdão das ofensas. E para os inimigos ocultos, que está lá agasalhado dentro de nós, é o conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E sendo assim, é através da educação que nós iremos combater esses inimigos ocultos. Mas que educação é essa? Será que é a educação que nós adquirimos no banco, nas escolas, na universidade? Não é essa educação. Porque essa educação, esse conhecimento, nós já temos de sobra, tá? A Joana de Anjos, ela fala assim que quando o nosso corpo biológico ele foi construído, Deus ele colocou no nosso hemisfério esquerdo, o nosso lado esquerdo do cérebro, ele é o responsável pela inteligência, pela matemática e pela razão. Então, esse lado aqui,
ele está cheio de conhecimento. Vou falar o porquê. E esse outro lado, o lado direito, é o lado do sentimento, é o lado das emoções, é o lado da beleza, da arte, da cultura. É esse lado que está faltando. Quando eu disse que esse lado nosso que está muito cheio, estava abortado, o André Luiz, ele veio nos dizer lá no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala que nós, princípio inteligente, a partir de nós atingimos a fase da razão, que passou a ser homem, já tem mais ou menos 200 mil anos que nós estamos aí nesse caminho. 200 mil anos. E nesses 200 mil anos de progresso, nós já adquirimos muito conhecimento. Então, aqui está abarrotado de conhecimento. Então, não é dessa educação que ele está dizendo, não. É da educação moral, que é, sintetizando, é aquela tal famosa reforma íntima, que as pessoas às vezes têm medo quando falam em reforma íntima, em mudança, em conhecimento interior. É aquela mudança íntima que nós iremos eliminar esses inimigos ocultos. Mas vocês podem perguntar como nós podemos fazer isso. Allan Kardec já deixou orientação também, lá no Livro dos Espíritos, na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec interroga a espiritualidade, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Quando Allan Kardec formula assim, qual o meio prático mais eficaz, é porque certamente tiveram outras formas de mudança e que não tiveram sucesso. Porque senão não teria que perguntar mais eficaz. Então, quando ele fala qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal, a resposta é bem curta. Um sábio da antiguidade já falou disse: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E nós, geralmente, temos muita facilidade para conhecer o outro. A gente fala que fulano é muito egoísta, fulano é muito orgulhoso, é muito vaidoso. E nós? Como é que nós vamos medir o grau do egoísmo que há em nós, do orgulho, da vaidade, da presunção? É justamente fazendo esse autoconhecimento. Mas aí, na questão 919A, o Allan Kardec perguntou assim: sim, sabemos muito bem dessa máxima, mas a dificuldade está em como conhecer-se a si mesmo. Como conhecer-se a si mesmo? E aí então, meus irmãos, vem uma orientação sábia de Santo Agostinho. O Santo Agostinho é esse espírito da Igreja Católica, que teve uma grande colaboração na codificação da doutrina espírita. Participou do Livro dos Espíritos, do Evangelho, do Livro dos Médiuns. Grandiosa participação dele na codificação da doutrina espírita. Então, ele veio dar essa receita de graça para nós. Foi um dia dessa semana, uma pessoa na casa espírita fez na prece de abertura, falou que a casa espírita é a universidade da alma. E é uma universidade da alma mesmo. Nós estamos reunidos aqui para ouvir uma orientação de Santo Agostinho. Ele que está lá longe, nas paragens celestiais, e nós vamos falar aqui da receita que ele deixou. O Santo Agostinho fala assim: fazei como eu fazia quando eu vivi na terra. Gente, que grandeza dessa resposta de Santo Agostinho. Fazei como eu fazia quando eu vivi na terra. E aí ele começa contando que todos os dias, ao fim do dia, ele passava em revista como que tinha sido o dia dele. Ele interrogava a sua consciência no fim do dia, se ele não tinha prejudicado ninguém, se ele tinha aproveitado todas as oportunidades de ajudar, de ser solidário, de ser fraterno, de estender a mão amiga, se da sua boca não tinha saído nenhuma frase para diminuir a pessoa, para abaixar a sua autoestima. Então, ele fazia essa avaliação. Outra coisa que eu achei interessante, que ele não fala assim, todo dia na hora de dormir, fazer essa revista. Ele não falou na hora de dormir, sabe por quê? Se nós deixarmos para fazer essa avaliação na hora que for dormir, o que vai acontecer?
O sono vem e a gente apaga simplesmente, não é? É da nossa própria tendência, né? O Emmanuel, ele fala que a gente tem uma memória tão boa para ouvir os noticiários de televisão de crime, de violência, de roubo, e tem a memória fraca, um sono, para ouvir as coisas edificantes. Com a palestra, as pessoas começam a dormir. Mas lá no noticiário da televisão, nossa, fica com o olho lá aceso, né? Então, ele fala todo dia, ao fim do dia, ele interrogava a sua consciência. E foi assim que ela aprendeu, ele fala. Então, trazendo para nós no nosso dia a dia, meus irmãos, nós também devemos fazer essa revista todos os dias. Chegou em casa, tomou um banho, vestiu o pijama, desconecta o celular da internet ou computador e foca em nós mesmos, para a gente ver como que nós estamos. Não é verdade? Isso é necessário. É necessário. Nós temos esse momento para nós, esse momento. Não, 10 minutos é meu. Me deixa sozinho, que eu vou deixar esses 10 minutos para mim. E vamos pensar como que foi o nosso dia. E não é ao longo do dia, não. É quando a gente abre os olhos. Acordou, vai para o trabalho, acordou, abriu o olho, sentiu que está vivo, tocou no braço, viu que está o calor. Agradece a Deus por mais aquele dia de vida aqui na terra, porque nós sabemos o quanto é importante cada minuto nosso aqui nesse corpo material. Em um minuto nós podemos fazer uma revisão da nossa vida. Aquelas pessoas que nós prejudicamos, aquelas pessoas que nós somos de mal delas e nós não conversamos, alguma coisa que está nos abafando lá dentro do nosso íntimo. Nesse momento nós podemos buscar a nossa memória e pedir perdão. Ou então arrepender, porque é muito mais fácil, é muito melhor nós arrependermos aqui do que deixar para arrepender, para reconciliar lá no mundo espiritual. Lá é mais difícil. Se nós tivermos alguma inimizade aqui, não vamos deixar para melhorar lá no mundo espiritual, porque lá essa pessoa pode estar distante de nós. E Jesus já nos recomendou, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, junto aqui, é mais fácil. Então, um minuto de vida nossa aqui na terra é muito importante. Então, agradecer a Deus por ter amanhecido vivo, por ter mais um dia de oportunidade. E o nosso café da manhã, será que nós agradecemos de estar tomando aquele café saboroso? Será que nós agradecemos a pessoa que fez o nosso café, o padeiro que fabricou o pão, o agricultor que plantou o trigo lá na roça lá? Será que a gente pensa, será que a gente emite um pensamento de gratidão por essas pessoas? Despediu do esposo e da esposa quando foi trabalhar, eu estou indo, meu bem, tchau, fica com Deus. Ou então a pessoa sai correndo, batendo na porta, as chaves caindo, aquela coisa mais esquisita. Gente, não. Nós devemos organizar o nosso momento que vai trazer benefício para nós. Agradecer pelo ar que nós respiramos, pelo sol que nos aquece. Agradecer aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida, que convivem conosco. Exercitar o sentimento de gratidão faz com que nós modificamos o nosso interior, modifica a nossa vibração, porque os nossos inimigos, eles estão muito bem alojados dentro de nós, porque a gente fornece a energia que eles necessitam. A partir do momento que nós modificamos a nossa vibração, o nosso interior modifica e eles vão embora, esses inimigos do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da intemperança, porque nós estaremos mais conscientes, mais responsáveis perante as leis de Deus. Então, o sentimento da gratidão, ele é de fundamental importância na nossa vida. Agradecer pelo trabalho que nós temos. Quantas pessoas estão desempregadas hoje? Quantas pessoas que eles não têm assim, o salário para manter ali o seu orçamento do mês? Fica ali preocupado, graças a Deus, nós temos as nossas dificuldades, a gente é grato, né? A empresa que oferece para nós o trabalho. Será que a gente agradece a pessoa da nossa casa que ajuda, aquela pessoa que vem passar a nossa roupa, que vem limpar a nossa casa? Será que a gente agradece aquela pessoa? Ela precisa da gente, mas nós também precisamos dela.
Então, isso, meus irmãos, é muito importante na nossa vida. Será que da nossa boca não saiu nenhuma palavra para diminuir a importância do outro? Para ofender o outro? Porque nós devemos vigiar, policiar a nossa fala. É muito melhor policiar, vigiar, do que depois ter que pedir desculpa. Pedir desculpa é mais difícil. Então, nós devemos vigiar as nossas palavras. Colocar no lugar do outro. Fazer aquela empatia. Eu gostaria de ouvir isso que eu vou falar. Se nós não gostamos, também não vamos falar, porque o outro também não gosta, ele não é diferente da gente. Então, são comportamentos simples que cabem no nosso bolso e que nós podemos executar todos os dias. É necessário fazer essa mudança de hábito, porque até então nós trazemos esses hábitos arraigados, hábitos negativos, perniciosos, que prejudicou a nossa evolução até agora. Então, de agora para frente, é necessário nós modificarmos os nossos hábitos. Criar o hábito da solidariedade, da gentileza, da fraternidade. Cumprimentar as pessoas. Às vezes a gente passa na rua pelas pessoas, a gente nem olha para o outro. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um sorriso. Isso não custa nada. Gente, o sorriso, risoterapia, tratamento através do riso, da alegria, porque motivo para ser alegre todos nós temos. Quando a gente fala de alegria, não é ficar rindo a todo momento, não, porque isso é uma pessoa desequilibrada, mas é uma alegria interna que manifesta no nosso semblante. E nós temos motivo para ser aquelas pessoas alegres. Como Jesus fala para Bartolomeu, se a boa nova é uma notícia boa, quando a gente vai adquirir um bem, quando a gente vai comprar um carro, ou então troca o carro, ou comprar uma casa, ou troca uma casa, adquirir uma coisa que a gente quer tanto, nós vamos tristes para a aquisição desse bem, a gente vai toda alegre, não é verdade? E se nós temos a boa nova, que é o Evangelho de Jesus, que veio devolver para nós a gerência do nosso destino, como é que nós vamos ficar tristes, cabisbaixos, sem esperança? Não. O nosso cartão de visita, nós os espíritas, deve ser de alegria, de sorriso, de fraternidade, de ser uma ponte que liga os hemisférios e não ser aquele obstáculo que separa. Então é isso que a espiritualidade espera de cada um de nós, irradiar esse amor. Irradiar essa bondade, essa ternura, que todos nós somos possuidores. Não tem ninguém que é privilegiado, não. Todos nós somos. Sabem por quê? Porque nós somos centelhas divinas, nós somos filhos de Deus. E no momento da criação, Ele já colocou esse germe em nós. Está precisando a gente colocar água para essa plantinha nascer, crescer e produzir frutos. É isso que está faltando. Então, quando nós formos mais generosos, mais gentis, mais solidários, mais fraternos, gente, o mundo ele vai melhorar. Ó, como esse mundo vai melhorar. Mas quando nós ficarmos no nosso egoísmo, achando tudo difícil, achando que a vida não vale nada, que o mundo não presta, isso é ingratidão. Porque quem está no governo aqui da terra é Jesus. Vamos continuar nesse clima de alegria, de fraternidade, porque realmente a vida é maravilhosa, tá? Maravilhosa a nossa vida. Qualquer situação é a melhor situação que poderia estar. É a nossa situação de hoje. E muita paz a todos. Muito obrigada.